Bom dia, meu povo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta segunda-feira linda, abençoada que o Senhor já preparou para todos nós. E eu estou aqui mais uma vez no nosso canal para deixar uma palavra de Deus para vocês. E hoje eu vim trazer, uma passagem lá da minha devocional. Veio o Salmo 23. Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23, né? É um salmo, eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Pelo fato do primeiro versículo dele diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem nunca ouviu, né, esse versículo? Então é um salmo muito conhecido. E hoje, quando o Senhor me trouxe aqui, né? Ele preparou justamente essa passagem, foi a passagem que vem na minha devocional, porque eu já estava determinada a dar início, né, aqui no canal, a esses vídeos, né, para vocês trazendo passagens também, né, além dos testemunhos, né, que estamos vivendo aqui, também os testemunhos bíblicos, né, porque eu acho que é o que mais os mais impactantes, né, testemunhos estão justamente na Bíblia, né? E aí o Senhor, eu me afastei um pouco dessa questão de gravar os devocionais. Eu já gravei há algum tempo, só que não aqui no canal, né? Não aqui nesse ambiente, mas eu gravava do meu jeitinho lá e eu tinha parado. E aí, quando eu dei início aqui, com o canal Mais Forte Testemunho, o Senhor começou a me confrontar, né? O Espírito Santo começou a me incomodar de uma forma que eu precisava voltar, que o canal não era somente para contar os testemunhos que a gente, né, está vivendo aqui. Não, seria também para testemunhar, né, os testemunhos que são contados através da palavra dele, né, para edificar ainda mais a vida de vocês. Então esse canal, ele vai ser um canal realmente, né, um canal de bênçãos, porque além de a gente ser edificado com os testemunhos das pessoas, eu vou me esforçar, né? Eu sei que com o Espírito Santo eu consigo, porque o medo vem, né? Mas o perfeito amor lança fora o medo. E eu fiquei uns dias aí sendo, sabe, alinhando tudo com o Senhor. Então, sendo confrontada realmente para o que Ele quer, né? Para que eu possa estar fazendo, né? Tudo do jeitinho que ele deseja, que ele já preparou, que ele já, né, deixou designado para mim. Então é isso, e não é para mim, é para Ele, né? A glória é para Ele. Então tem que ser do jeitinho dele, do jeitinho que ele planejou, porque esse sacrifício tem que soar como um bom perfume, com aroma agradável para ele. É ele que vai estar recebendo. Então tem que ser do jeitinho que ele planejou. E assim eu tenho feito. Então, desde cedo já orei, né? Já entreguei tudo que aconteceria a partir desta semana. Hoje é dia 26 de maio, né? Então vamos dar início com os devocionais, voltar com os devocionais do jeitinho que eu fazia, só que agora de uma forma mais organizada, porque para Deus a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Para Deus tem que ser da melhor forma possível, tem que dar o nosso melhor, né? Então vamos lá para o Salmo 23, né? Eu fiz algumas anotações aqui na Bíblia, eu vou ler esse salmo com vocês e vou trazendo o que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, né? Então que essa palavra flua bastante por onde ela passar, como rios de água viva, que seja
a palavra que vai edificar ainda mais a sua vida, tudo que você estava precisando ali receber da parte de Deus, né? Que ela chegue e transforme, né? Que ela desperte você para o que Deus quer, né? De você. Então vamos lá, né? Que os ouvidos de vocês estejam sensíveis, atentos a esta palavra, né? Que ela nunca volta vazia, né? A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, como eu já citei aqui hoje, né? O versículo 1 ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigada, Pai, por esta tua boa palavra. Que não seja eu falando, que seja o Senhor colocando palavras em minha boca, para que as pessoas que possam ouvir sejam edificadas através da tua palavra. Amém. Então, se ele é o nosso pastor, né, o pastor ele tem a função de quê? Ele tem a função de cuidar, ele tem a função de proteger, né, de guiar as ovelhas, porque todos nós precisamos de alguém para nos proteger, para nos guiar, uma força maior, sabe? Que só Deus pode nos dar. Então aqui o salmista ele se coloca na posição de ovelha, né? E o Senhor é o pastor, que é quem cuida dele, que é quem protege ele, que é quem guia ele, né? Então, como ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quando o Senhor ele cuida de nós, ele cuida por completo, ele cuida de tudo, né? Ele é um Deus provedor, então ele vai prover na sua necessidade, né? Ele vai te guiar quando você estiver sem direção, né? Porque nós somos as ovelhas dele. Então ele precisa nos guiar ali, nos dar a direção. Agora cabe a nós escolher ele como pastor. Porque muitas das vezes nós estamos como ovelhas, né? Eu já ouvi até essa passagem também. Ovelhas sem pastores, né? Andando por nós mesmos. E aí nós não sabemos qual a direção seguir. Então nós precisamos da ajuda do Senhor para nos guiar, né? Para nos dar proteção. Porque sem Ele nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos ter a proteção que nós precisamos, né? Vocês vão ver mais na frente que até quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, é Ele quem está conosco, nos protegendo. Então, tem situações que a gente precisa estar com o nosso pastor, alinhados com Ele, porque só Ele pode nos proteger, só Ele pode nos guiar, né? Aí aqui ele fala, me faz repousar em pastos verdejantes. Deus quer nos dar descanso. Quando ele fala que repousar em pastos verdejantes, é porque ele quer nos dar descanso. E às vezes nós estamos tão atribulados, né? Estamos tão cheios de coisas, cheios de afazeres, de perturbações na mente, né? Nossa alma anda tão cansada, né? A gente vai ver mais à frente porque ele fala sobre isso, né? Refrigera minha alma, porque a gente mesmo, né? Nós mesmos buscamos às vezes
por problemas, né, digamos assim. Quando nós não temos pastor, nós buscamos fazer tantas coisas por nós mesmos e nos sentimos cansados, nos sentimos muito cansados. E quando a gente não tem aonde descansar, aí é onde o corpo adoece, né? Porque o corpo, né, o espírito abatido, né, isso lá em Provérbios 18 vai dizer que o espírito abatido, ele não tem como sustentar o corpo. Então, quando a nossa alma está muito aflita, cheia de problemas, isso vai adoecer o nosso espírito. E acaba que o nosso corpo também se cansa, o nosso corpo também adoece, né? Mas quando a gente tem um bom pastor, a gente tem onde descansar. E é isso que ele quer nos dar descanso. Então a gente pode até, né, se deparar com situações difíceis, com problemas, né? Mas o Senhor, Ele está aqui conosco. A gente sabe onde a gente vai descansar, porque Ele nos dá descanso, né? A gente tem onde descansar. Então, aqui ele também diz, né, leva-me para junto das águas de descanso. Né? Ele sempre tem algo preparado para nos trazer alívio. Né? Aqui, ó, águas de descanso. Essa água de descanso é porque ele sempre tem uma estratégia, ele sempre tem um escape. Né? Já ouviram esse louvor? Deus te dá escape e livramento. Ele sempre tem um escape, seja um louvor, seja uma palavra, seja através da oração. Você vai sentir que você tem um pastor, você tem um pai, onde te dá descanso, onde pode aliviar tudo aquilo que você está sentindo, onde você pode se sentir, né, mais tranquila, sabe? Realmente, né, ele leva, né, junto das águas de descanso, porque só ele pode nos oferecer a paz que excede todo o entendimento em meio às tempestades, em meio às coisas difíceis. Ele tem essa paz. Né? A paz que o mundo nos oferece é uma falsa paz. Mas o Senhor, Ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Então, quando Ele diz que, né, nos leva para junto das águas de descanso, é porque Ele sempre tem algo para nos dar alívio. Ele sempre tem um escape, sempre tem uma estratégia. Né? E aqui Ele diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Né? Refrigera minha alma. Quer dizer, Ele que renova as nossas forças. Às vezes a nossa alma está tão abatida, tem até acho que é um salmo, que fala, porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Tem um louvor também assim. Então assim, a nossa alma às vezes está tão abatida devido às pancadas que o mundo nos dá, né? Os problemas que nós enfrentamos. Mas Ele dá o refrigério, Ele renova as nossas forças. Ele pode fazer isso como um bom pastor, como um pai que cuida dos seus filhos, como um pastor que cuida bem das suas ovelhas. Ele pode nos proporcionar isso, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Então, nós precisamos da ajuda dele para tudo, porque às vezes a gente quer fazer mil e uma coisa, a gente realmente, sabe, quer se sentir importante, quer se sentir alguém, e aí a gente fica buscando tantas coisas, encaixar tantas coisas na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? A nossa vida já é tão corrida, e a gente fica buscando tantas coisas, mas o Senhor, Ele quer realmente nos dar descanso, né? Ele quer refrigerar a nossa alma, e quando nos sentimos cansados, né, Ele vem e renova as nossas forças. Então, quando ele diz também, guia-me pelas veredas da justiça, é porque Deus é um Deus justo. Né? Se Ele é justo, Ele também quer nos conduzir pela justiça. Né? E nós somos confrontados
nós somos confrontados pelo poder do Espírito Santo para que a gente ande, né, de forma correta, para que a gente se alinhe com a justiça de Deus, com as coisas que Ele tem para nós, com as coisas que Ele preparou para nós, né? Ele nos guia, né, para que a gente possa fazer as coisas certas, Ele nos corrige, né, nos transforma, né, porque Ele é justo. Se Deus é justo, né, Ele vai querer que os seus filhos, as suas ovelhas também sejam guiadas pela justiça, né? Pelas veredas da justiça. Faça o que é certo. Caminhe por onde é certo, o lugar onde eu quero que você vá, né? Então, no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Na vida nós temos vários momentos como esse. Quem nunca passou, né, pelo vale da sombra da morte? São momentos que a gente se vê muito aflito. E se você não tem um pastor, se você não tem Deus, eu digo a vocês que se eu não tivesse tido um encontro com o Espírito Santo verdadeiramente, eu não seria o que teria, eu não sei o que teria acontecido quando eu passei pelo vale da sombra da morte com a minha filha. Foi um momento muito, muito difícil. Mas eu me apeguei a Ele, eu me apoiei nele. E Ele refrigerou a minha alma, sabe? Porque Ele diz, né? Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Então, eu não temi mal algum. Era tão interessante que as coisas começavam a acontecer à minha volta, mas parecia que realmente aquela paz, a paz que excede todo entendimento, tinha me alcançado. Tinha me alcançado e eu não conseguia me abater, eu não conseguia ter medo. O medo vinha, mas quando eu via que eu tinha ele do meu lado, eu lançava fora todo o medo. Eu colocava sobre ele e pedia que ele me renovasse, que ele me levasse às águas de descanso, que eu pudesse descansar nele, que ele estava cuidando de tudo. E foi assim, foi desse jeitinho, né? O bordão e o cajado. Né? O bordão, ele é usado, né, para apoio, né? Para apoio, para caminhar. O bordão. Então, assim, ele era uma espécie de guia para as ovelhas. Ele é uma espécie de guia. Né? E nós precisamos desse guia. Né? O nosso pastor, né? O Senhor Jesus, ele nos guia com o seu bordão. Né? Então, o bordão aqui que o pastor usa era para guiar as ovelhas. E todos nós precisamos. Já o cajado era uma espécie de uma autoridade, um símbolo de autoridade para controlar o rebanho, para defender o rebanho, né? Das vezes algum animal maior que se aproximasse, né? Ou de algum caminho que ele, né? Na verdade, o bordão como guia, ele vai guiando pelos caminhos da justiça, né? Pelos caminhos que o Senhor quer que elas trilhem. Então, e o cajado vai proteger de tudo, né, que for ali chegando perto do seu rebanho, né? É uma espécie de realmente de para controlar, né? É algo mais resistente, sabe? O cajado ele é mais resistente. Ele é usado realmente para defender. Então, o Senhor, ele usa o seu cajado para nos defender e o seu bordão para nos guiar. E tudo isso é o quê? É a sua palavra. É a sua palavra, porque através da palavra dele, a gente é guiado. E a gente tem proteção, né? Para nos defender de todo o mal que se achega a nós. De todo o mal que ousa a trilhar o nosso caminho. Se nós temos conhecimento, né, da palavra dele, isso nos protege. Se nós temos conhecimento que o bordão dele é a palavra dele, né, isso vai nos guiar. Então, é uma espécie de realmente que era usado para controlar, né, o rebanho. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui.
E falando ainda sobre o vale, né? Nesse mesmo versículo, eu anotei aqui também, que ele entende, né? E ele entende que se nós precisamos passar por aquele vale, se é preciso a gente passar por aquele vale, nós temos que passar. Nós temos que passar por aquele vale. Por quê? Porque às vezes é no vale que nós vamos ter um encontro verdadeiro com Ele. É às vezes no vale que nós vamos romper em fé e nos fortalecer. É no vale que nós vamos conhecer mais de Deus, que nós vamos ouvir mais a voz do nosso pastor. É no vale que nós vamos buscar refúgio em Deus, sabe? Então, se ele entende que a gente precisa passar verdadeiramente, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse é o versículo 5. Ele nos recebe com honra. O que Deus tem para nós é honra. Quando Ele diz que preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É porque o que o Senhor tem para nós é honra. Ele quer nos honrar. Né? Nós já fomos também muito honrados através do seu Filho Jesus, né, que se deu por nós. Então, o que Deus tem para nós é honra para aqueles que o têm como pastor. Então, o que Ele tem para nos oferecer é exatamente isso. E deixa eu ver o que mais eu anotei, que eu acho que é importante, né? E aqui tem bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia. É isso que o Senhor tem para todos nós, né? E se nós tivermos isso em mente, nós teremos paz em todos os momentos da nossa vida. Porque quando ele diz bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então é no momento ruim, é no momento difícil, que a bondade e a misericórdia do Senhor também estará conosco. Não é só nos momentos bons, é no momento difícil, é no momento de frustração, é no momento de dor, é no momento de perda, é no momento que o diagnóstico chegar, que você tem que lembrar que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então Ele estará sempre com vocês, desde que vocês escolham Ele como pastor para a vida de vocês, né? Deixa eu ver, eu anotei mais algumas coisas. Então, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, né? Eu anotei aqui, Ele quer, né? Ele quer que você habite todos os dias, né, na casa dele. Mas para isso, você precisa ter ele como pastor. É verdade. Ele quer, é a vontade do Senhor quando ele fala que o salmista fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a vontade de Deus, que possamos habitar com Ele todos os dias da nossa vida, que possamos estar com Ele, ter Ele como pastor. Quando eu falo de pastor, não é o pastor que a gente, né? A gente tem alguém aqui para nos ajudar, né? Para ser ponte, né? Para nos levar até o pastor verdadeiro, que é Cristo, né? Nós temos os pastores aqui, denominados pastores, que guia ali as ovelhas na sua igreja, né? Mas é para levar ao pastor, né? Ao pastor que realmente, né, nós precisamos se apegar, que é a Cristo, né? Então, quando ele fala aqui, a gente precisa habitar
realmente na casa do Senhor todos os dias, ter Ele como pastor das nossas vidas, porque sem Ele nós estamos como ovelhas desgarradas, sem saber para onde ir, perdidos, né? E nos momentos de perigo nós não temos ninguém para nos socorrer, a não ser Ele. Então nós precisamos, porque é da vontade do Senhor nos honrar, né? Ungir a nossa cabeça com cálice, né? O nosso cálice vai transbordar, porque Ele se alegra quando nós temos Ele como pastor e quando escolhemos viver ao lado dele, né? Ele nos guia com o seu bordão, Ele nos protege com o seu cajado, né? Proteção e orientação é o que o Senhor tem para as suas ovelhas. E nada, nada vai nos faltar. Como vem dizendo aí no início do Salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Realmente nada vai nos faltar, né? Quando a gente tem Ele como pastor. E você já escolheu Ele como pastor da sua vida? Para que você possa ter tudo isso e muito mais. Então escolha. Escolha, porque foi a melhor escolha da minha vida e com certeza vai ser da sua também. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês, iniciando essa segunda-feira, né? Da melhor forma possível, na presença dEle, buscando mais e mais dEle. Que vocês possam ser tocados pela incorruptível palavra de Deus, né? Aquela que não tem falha, aquela que não tem erro. Então é isso. Deus abençoe cada um. Amém?